Alan, me diz uma coisa. Você falou uma coisa, algo no início, que realmente eu penso como uma grande verdade. Quando você escuta um DJ católico, pode soar naturalmente na cabeça das pessoas, tá bom, é um cara que está inventando história, não existe música eletrônica católica, isso é impossível, isso não cabe. Não... Mas, cara, como que é, do ponto de vista geral, a acolhida do pessoal com o teu trabalho? E eu imagino, cara, que muitos testemunhos você já deve ter escutado nos lugares que você toca, que eu já vi, é muito bom mesmo. Obrigado, Zul. O Alan é realmente diferenciado. Como que é que a galera recebe e se realmente muitos testemunhos você consegue colher desse seu trabalho de evangelização? Cara, eu acho que assim, eu sempre tive um alvo muito grande só por fazer o que eu faço. Não importa o quão certo eu ande, qual o evangelho da minha vida. As pessoas não querem saber se eu vou na missa diária, as pessoas não querem saber se eu tenho uma base teológica para falar de um assunto, se eu domino a vida dos santos. Não. Elas querem colocar a superficialidade de ser apenas um DJ. Né? Isso aconteceu muito. Então, assim, eu tô com 26 anos, mas eu comecei a tocar com 12 anos. Olha. Né? Então, assim, tem mais de 10 anos que eu faço o que eu faço. E sempre foi uma questão de provar que era uma via de santidade. No início, isso pra mim foi muito ruim. Então, eu ficava muito depressivo quando eu recebia alguns comentários das pessoas, mas isso não cabe e tudo mais. Imagina, 10 anos atrás. Então. Então, assim, eu era um adolescente. Eu era um adolescente. Então, assim, eu recebia aquilo como se fosse uma verdade. Como se fosse a prova de valor sua, né? Estão falando de mim. Estão falando de mim, tipo assim, né? Estão falando do Alan Nunes, né? Eu brinco, né? Que tem a persona, né? O DJ e tem o Alan, né? Então, assim, eu recebia isso de uma maneira que um tempo me machucou muito, né? Foi um período, assim, bem difícil. Só que depois eu fui entendendo e eu até brigava muito com Deus, né? Eu falava assim, olha, Deus, você podia ter feito de outro jeito, né? Ter me dado uma voz bonita, ter me dado, né, o dom de apresentar como o Guta apresenta e tal. Enfim, outras coisas. Mas ele me quis desse jeito. Mas só que foi um conflito muito grande porque, assim, eu nunca gostei de aparecer. Mas o trabalho me levava a isso, o ministério me levava a isso. Mas, depois de um tempo, eu comecei a entender que eu não precisava provar a ninguém de que eu tinha conteúdo ou de que eu tinha uma vivência com Deus. Que isso seria uma coisa muito natural. Foi assim que eu cheguei a gravar com a Colo, com o Missionário e assim, outras bandas no meio. Porque foi uma coisa muito natural. Então, no início, as críticas eram, poxa, mas como é que tem isso na igreja? Porque as pessoas tinham a visão de quê? Que botava um monte de jovem louco, ficava pulando... Batendo cabeça? Batendo cabeça e era só isso. Só que você viu o meu show no Geração. Cara, maravilhoso. Eu estava lá pulando. Você também. estava lá também? Tava. No 2024 você estava lá também? Então, assim, eu penso muito que o quê? Que o jovem, ele precisa de um espaço que ele possa ser jovem. E assim, os estereótipos que criam é que, é um DJ. Acha que eu sou a favor de missa sertaneja. Não tem nada a ver. Eu acho que a liturgia, ela não se muda. Ela é isso. Mas o que a gente faz fora para conseguir estar em conexão com jovens, promover um momento de lazer com eles é o importante. Então, ao longo do caminho, foram muitas críticas. Então, eu até lembro uma vez que eu fui em outro podcast, um cara escreveu assim um negócio imenso. Porque isso faz parte da nova ordem mundial, porque eu jamais levaria meus filhos pra isso. Eu falei, tudo bem. Nova ordem mundial. Em outro podcast que eu vou eles. Então, assim, a minha rotina foi sempre tentando se provar para as pessoas que eu era além de um DJ. De que existe uma pessoa que no secreto rezava muito, de que existe um ser humano que tem as suas pendências e que muitas vezes não queria estar fazendo aquilo, mas só que quando a gente tem um encontro com Jesus, ele é pesado, cara, ele não deixa a gente voltar, entendeu? Então, assim, foram épocas e épocas de conflitos, mas que eu entendi que não era por mim, era pelos jovens. Então aí comecei a receber mensagem, poxa, eu moro em tal lugar, eu tenho depressão, mas ouço suas músicas, isso me faz bem. Ou em vários eventos, principalmente com o jovem precisa de uma identificação, mas uma identificação humana, não que a gente cria hoje. Gente, eu acordo 7 horas da manhã e faço isso como se o cotidiano de todo mundo fosse igual. A Rafa acabou de falar, ela tem uma vida completamente... Uma hora tá no lugar. Então, assim, o evangelho precisa acontecer em cotidianos e vidas diferentes. Não só em quem tem um padrão X ou quem tem um padrão Y. Jesus não abandona as diferentes maneiras de pensar. Eu acho que é isso que minha música propõe. Então eu falei, o show é muito importante, eu adoro fazer show, mas o meu principal foco é estar com o jovem no metrô, estar com o jovem na faculdade, me ouvindo. Então, assim, foi um caminho tortuoso por uma parte, de ter que se provar que eu não sou só aquilo,
mas um caminho de santificação e muita gratidão pelos frutos que o meu trabalho já me deu. De um jovem chegar para você e falar, poxa, eu te acompanho, né? Então eu acho que é isso. Foi uma batalha de dentro para fora que eu tive que fazer para que as pessoas entendessem que eu não sou só um DJ.